Boa tarde a todos, bom revê-los após o lanche. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso encontro de educação espírita. Nosso próximo palestrante nasceu na cidade de Bicas, no interior de Minas Gerais, e atualmente reside em Juiz de Fora. Trabalha junto ao movimento espírita desde muito novo, tendo atuado ativamente em grupos de juventude na cidade e na região. Ele iniciou suas atividades no campo da mediunidade aos 14 anos, sob os cuidados do companheiro espiritual, que se apresenta pelo nome de Ivon. Desde então, trabalhando na tarefa da psicografia de mensagens e orientações espíritas ditadas por espíritos ligados à consolidação do pensamento espiritista no Brasil, além de viajar aí pelo país ministrando palestras e seminários. Ele é fundador e diretor da Morada do Caminho, uma associação espírita destinada à promoção da cultura e da educação junto a crianças e jovens em risco social na cidade de Bicas. Mais informações sobre aí a Morada do Caminho, o site é moradadocaminho.com.br. Mais uma vez, hoje a juventude em peso, de camisas pretas, fina, ele, o homem de Bicas, Minas Gerais, Vinícius. Vamos lá, Vinícius. A apresentação dele é incrível, né? Eu nunca me senti tão bonito com a minha camisa listrada ontem, como ontem, xadrez, né? Ele foi muito carinhoso. Meus amigos, muito boa tarde para nós. Eu já adianto a vocês que irei estourar o tempo, porque conversei um pouco com a organização e nós vamos, no final da palestra, resguardar 20 minutos, de 20 a 30 minutos, para perguntas. Portanto, se vocês, ao longo da exposição, tiverem alguma questão que venha à mente, tanto do tema que nós abordaremos hoje, quanto do tema que foi abordado ontem, anotem no bloquinho que vocês receberam, e aí a Carol, que está com uma blusa linda, preta, de florzinhas brancas, né? Arrasando. Ela irá recolher as perguntas, está lá atrás, ela vai passar aqui pelos lados, e aí ela vai recolher as perguntas. No final, a gente responde todas elas, tá bom? Porque um princípio básico da educação é o diálogo, não é verdade? Sem diálogo, nós não nos entendemos. E dialogar não significa unicamente a nossa habilidade em falar. Porque se fosse apenas isso, seríamos campeões, invictos. Mas o processo dialógico pressupõe que nós sejamos capazes de ouvir, apreender e responder de forma positiva aquilo que os outros nos propõem. De modo que nós teremos esses minutinhos a mais para trocarmos impressões. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem, e eu também fico à vontade para responder aquelas que der. E na internet, o Zé está ali nos apontando que nós receberemos também algumas perguntas pela internet. Bem, ontem nós conversamos a respeito do desafio de se educar em tempos de transição. E chegamos a uma conclusão, a um objetivo conceitual que demonstra para nós a importância de pensarmos no processo educativo durante os tempos de transição. Hoje, nós faremos uma viagem mais intensa, bem mais intensa. Na verdade, será uma viagem muito intensa,
porque nós teremos um mergulho no cerne da filosofia espírita, no coração do pensamento espírita em relação a Deus e à criação, o que não é habitual nos nossos estudos. Vejam bem, quando nós nos dedicamos a meditar a respeito do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da nossa crença e da nossa filosofia, é muito comum que façamos uso, sobretudo, do livro terceiro daquela obra, das Leis Morais, ou do livro quarto, das Esperanças e Consolações. Quando somos assim, um pouco para frente, a gente até lê a segunda parte do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, mas bem poucos de nós, tarefeiros, somos dedicados à leitura e à compreensão das causas primárias. Vocês já pararam para refletir que Allan Kardec poderia ter iniciado a construção do Espiritismo com incontáveis questões, com questões que poderiam ser até muito mais prementes do que aquela que é a de número 1 do Livro dos Espíritos, onde ele questiona: que é Deus? Bem, é muito mais envolvente, é muito mais convidativo o questionamento a respeito do destino da alma depois da morte. Seria muito mais racional sob esse prisma que Kardec iniciasse a reflexão espírita a partir da última parte do livro, mas ele não fez. Poderia também ser razoável iniciar a apresentação do ensino dos espíritos tratando da comunicabilidade com o mundo invisível, de quais mecanismos estão presentes na utilização, no exercício da mediunidade. Afinal, naquele período, médiuns apareciam aos punhados. Mas ele também não o fez. Portanto, como educador de almas que era, há um motivo para nós considerarmos que o primeiro livro seja o que trata de Deus e das causas primárias. Sabe por quê? Se nós não compreendermos com clareza a ideia espírita de Deus, nós não vamos conseguir compreender o resto. Vai chegar um momento em que o nosso pensamento não suporta seguir adiante no ensino dos Espíritos, se a base, que é Deus, não estiver consolidada. E aí nós temos um perigo. Vejam só, como eu posso explicar, racional e satisfatoriamente, um evento como a Segunda Grande Guerra Mundial, em que milhões de pessoas foram mortas, em um conflito nunca antes visto, de proporções inéditas no nosso planeta. Quando a gente vê um punhadinho de gente morrer aqui e morrer ali, a gente fala: não, isso é um resgate coletivo. Mas como é que eu vou lidar com um evento que dizima uma etnia, como esse conflito da Segunda Grande Guerra? Ou como outros que aconteceram no Extremo Oriente, ou que se dão agora no Oriente Médio? Como é que eu explico isso satisfatoriamente? Porque há um ponto em que eu não posso dizer: ah, esses aí estão pagando alguma coisa. Porque é impossível que Deus tenha uma justiça tão sanguinolenta como essa, tão cruel, tão agressiva, não é verdade? E aí, como eu não sou capaz de explicar isso satisfatoriamente, eu encontro uns gargalos da crença, né? E eu encontro esses gargalos da crença porque a minha concepção de Deus ainda não é a concepção espírita de Deus. Querendo ou não, eu ainda acredito que Deus pode ter um carinho especial por mim, né? Ele sabe que eu me esforço, que eu leio as obras. Ele sabe que eu ajudo todas as causas sociais e humanitárias que existem à disposição.
Ele sabe que eu sou palestrante, que eu sou médium. Portanto, ele tem uma quedinha por mim e ele não vai me deixar viver essa situação extrema que vivem esses aí que não. Esses estão resgatando, né, coitados? Eles são indivíduos em situação inferior. Falta de compreensão da ideia de Deus. Seguindo esse raciocínio, amigos, o que se dá? Toda função educativa deve ser, em última análise, uma função de comunhão. E uma função que leve o sujeito a entrar em comunhão com o Criador. Esse Criador deve ser presente na vida dos crentes e dos ateus, dos agnósticos e dos fervorosos, dos espíritas, dos católicos, dos umbandistas, taoístas. Os budistas nem acreditam em Deus, mas esse Deus deve estar presente na vida desse sujeito. Porque a comunhão com a força criadora, a comunhão com o Pai de todos nós, ela é o destino necessário e absoluto da nossa existência. É como se dentro de cada um de nós pulsasse um estímulo que sempre nos impulsiona na direção do retorno para a casa do Pai. Estudamos a parábola do filho pródigo. Manolo citou para nós. A parábola do filho pródigo, além de encerrar reflexões pertinentes à nossa condição pessoal, momentânea, ela é o grande roteiro da nossa marcha de evolução. Porque nós nos afastamos da presença e da consciência de Deus, mergulhamos na matéria densa, nos desgastamos nos atritos, temos vontade de nos alimentar das bolotas dos porcos. Para o povo judeu, o porco era o animal mais impuro, vivia na lama, tinha os pés fedidos, comia lixo. Percebam, você tem vontade de se alimentar do que alimenta a impureza, e aí nós caímos em nós, e o menino, quando cai em si na parábola, ele diz assim: pequei contra o céu e pequei contra meu pai. Eu vou voltar para a casa dele. Essa é a senda da nossa evolução. É aí que nós estamos. Portanto, qual que é o objetivo do seu curso de formação de novos médios na casa espírita? É claro que é fazer o sujeito receber uns espíritos, né? Não. É colocar ele em comunhão com Deus. Qual é o objetivo da sua escola de evangelização espírita? É fazer os meninos ficar educados. Né? Fazer os meninos pedir, por favor, com licença. Não. É fazer ele ter comunhão com Deus. Qual que é o objetivo desse evento? Qual é o objetivo dessa palestra que você está assistindo na internet? É colocar a nossa alma mais perto de Deus. Percebe? Vinícius, mas isso é uma coisa muito sem sentido, é muito fora de razão. Parece autoajuda. Não, não é. É espiritismo. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Nós precisamos desenvolver a consciência prática e concreta de que sem a presença de Deus não há amadurecimento espiritual. E isso se chama mística. Nós falamos ontem. Tem gente que até arrepia, que parece que é antidoutrinário. Não. Mística é uma palavra que deriva de um verbo grego chamado moen, ou que se diz moen, e que se tem como definição deixar os olhos e a boca fechados. Os olhos fechados para só ver a verdade e a boca fechada para só falar da verdade. Em última análise, o indivíduo místico é quem tem a experiência de comunhão com Deus. E essa experiência é tão forte, ela é tão intensa, que dificilmente ela é colocada em palavras com propriedade. Nós podemos dizer que o místico, ele se transforma no ensinamento. Nós falamos do ensinamento, não é? Posso ficar 2 horas aqui citando questões do Livro dos Espíritos. Eu tenho uma inveja branca de quem sabe as questões do Livro dos Espíritos, que é uma coisa horrorosa. Não consigo decorar. Sei 2 ou 3.
aquelas clássicas, né? A primeira, eu sei a 459, eu acho. Eu sei, acabou. 919 também, essa é clássica. Mas fora isso, gente, é uma negação. Eu poderia ficar aqui horas citando questões, se eu as soubesse. Poderia citar referências completas de obras luminosas. Tudo isso é a fala sobre o ensinamento, não é o ensinamento. O místico se torna. Paulo de Tarso foi um grande místico. João Evangelista, um grande místico. Emanuel Swedenborg, um grande místico. Teresa d'Ávila, uma grande mística. São João da Cruz, que escreve um livro belíssimo. Se tiverem oportunidade, leiam. Noite Escura. Padre Pio de Pietrelcina foi um grande místico. Chico Xavier foi um grande místico. Esses indivíduos se tornaram o ensinamento que queriam transmitir. Isso é incrível. Há uma história, lemos certa vez em um informativo espírita, não recordo qualquer detalhe, a não ser os que eu vou narrar. Um homem vai visitar Chico Xavier, e Chico Xavier velhinho na cama, mal consegue cumprimentar as pessoas. E no início da noite, a fila já era enorme. Chico pergunta para esse companheiro: eu estou tão velho, estou tão acabado, por que essas pessoas vêm me ver? Após a pergunta, começaram a chegar os visitantes, Chico cumprimentava com o máximo de esforço, e o companheiro ficou do lado, acompanhando o atendimento, mas com aquela pergunta lhe consumindo a mente. Por volta das 4 da manhã, a fila acabou. E ele pensou assim: será que o Chico vai lembrar da pergunta? Porque ainda girava no seu pensamento ao que Chico disse para ele: então, meu filho, por que esse povo vem me ver? E ele disse que num arrobo, num insight, ele responde assim: ah, Chico, eu acho que eles vêm te ver porque eles sentem saudade de Jesus. Isso é bonito demais da conta, gente. Isso é uma coisa incrível. Você pensa que conquista para a alma nós sermos reconhecidos como aquele que sacia a saudade que o mundo tem de Jesus. Dá até vontade de chorar. Isso é mística. Entende? Não é difícil perceber, é? Então não é nada de, eu vou usar um cristal, passar uma essência, uma branca. Você está de roupa escura, o Espírito não vai te dar paz. O doutor Bezerra chega, olha para você e fala: está de preto, cretino. Vai ficar sem fluido. Vou chamar o obsessor para lhe dar o passe, porque preto é cor de energia negativa. Isso não existe. Isso não existe. Nós nos tornamos um ensinamento. Esse é o destino de todos nós, de todos vocês. Esse é o meu destino. A gente olha para a gente mesmo no espelho e fala: credo. Seu destino é ser único e uno com Deus. Isso é muito bonito. Isso, então, é o processo de comunhão. E o Espiritismo, ele não é fim. Ele é meio. Ele é meio nessa vida para você, para mim. Na próxima eu posso nascer budista, posso nascer protestante, posso nascer católico, posso nascer ateu. Em todos esses espaços, o meu destino é um só: voltar para a presença do Pai. Eu chamo essa presença do Pai de nirvana, de samadhi, de paraíso. Tem gente que chama até de nosso lar. E olha que nosso lar é colônia umbralina. Está na crosta. Mas eu volto para a presença de Deus. E o que eu tenho de mais precioso para dividir com meu filho, de mais precioso para dividir com o meu evangelizando, com o meu aluno, com o jovem da minha mocidade, é que ele está totalmente imerso em Deus. Vocês já pararam para pensar qual é o antônimo de fé? A resposta mais óbvia nem sempre é a certa. Porque vocês podem responder: olha, o antônimo de fé, o oposto de fé é descrença ou ateísmo.
Ateísmo não é falta de fé, nem a descrença. Esses dois são crenças em outras coisas. Quando o sujeito diz assim, eu não acredito em Deus, eu sou materialista, você acredita na matéria? É uma fé, embora não seja uma fé religiosa. Percebam que a ausência de fé, o oposto da fé, é o mais avassalador sentimento de solidão. O indivíduo sem fé se sente solitário. E quando eu educo para saciar a solidão. Eu educo para empoderar o aluno a estar em contato com Deus. Isso é espiritismo. Não é beijar a mão de médium. É estar em contato com Deus. Portanto, nós preparamos aqui uma modesta reflexão que vai tratar do tema. E nós tomamos como referência um comentário que Paulo faz em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, quando ele tangencia a beleza do nosso processo de união com Deus, dizendo para nós: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas: justiça, amor e ciência. E o que se opõe a isso? Ignorância, ódio e injustiça. Toda a nossa marcha, então, é para nos tornarmos um com Deus, verdade? Tudo bem? Até aí certo, né? A gente pode ler e concluir. Mas como que eu me torno um com Deus? Eu acordo de manhã e digo assim, ai Senhor, eu estou com a vontade de ser um contigo hoje. Eu faço minhas peças e digo, vem Deus, cadê você? Cadê Deus em mim, né? Você olha no espelho e vai, cadê Deus em mim? Sou tão comum? Onde é que está Deus em mim? Acorda na cama de manhã, olha para a esposa ou para o marido, casou com um príncipe, vive com o sapo, casou com a princesa, mora com a bruxa. Acorda de manhã, olha aquele rostinho encantado e pensa, Deus só está morando mal, né? Deus está ali. E como que eu descubro isso? O Espiritismo ensina para nós. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, decorei só porque eu estudei, gente, não foi porque eu sei. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que é muito interessante, onde ele vai definir o conceito ou os atributos espíritas de Deus. A resposta é longa, vamos concentrar na pergunta, porque ele questiona assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia de todos os seus atributos? Portanto, ele define, ele dá uma conceituação, uma categorização de Deus. Podemos dizer, então, que esses são todos os atributos de Deus? Os Espíritos vêm com a resposta clássica. Para o nível de entendimento de vocês, sim. Mas há muito mais que vocês ainda não compreendem. O Livro dos Espíritos, gente, foi escrito para a humanidade média. Ele não foi escrito nem para o santo, nem para aquilo que nós costumamos chamar de demônio. Ele não foi escrito nem para o indivíduo em intenso sofrimento, nem para aquele que já vislumbra o reino de Deus. Ele foi direcionado para nós, somos pessoas comuns. Erramos, acertamos, erramos de novo, erramos, acertamos. Somos tomados de grandes impulsos e agora eu nunca mais vou errar na vida. Alguém me parou no corredor e falou assim, nunca mais vou errar depois da sua palestra. Eu falei, eu quero ver. Não é? São pessoas comuns. E, portanto, esses atributos são aqueles que a mente comum comporta de Deus. Você consegue pensar que Deus é eterno, não consegue? É um atributo que faz sentido. Faz sentido pensar que Deus, ele é infinito, que ele é imaterial. Faz sentido pensar nisso? E aí, os Espíritos, então, vão nos dar um caminho. Sabe por quê? Porque como cada um desses atributos eu compreendo, o que eles vão dizer para nós é que sempre que eu for capaz de vivenciar um desses atributos de Deus na minha vida, eu estou entrando em comunhão com Deus. Entendem? Vamos lá, ó. Quando eu penso na eternidade de Deus,
e o eterno aqui está ligado ao infinito, eu começo a pensar assim, como que eu defino eterno? Eterno é o que não tem começo nem fim. A nossa mente consegue pensar em alguma coisa que está sem começo, gente? Quem nunca fez a pergunta de $1 milhão que o evangelizando faz para o evangelizador? O que veio antes de Deus? Deus. E antes? Deus. Mas e antes? Deus. Mas não tem nada antes de Deus, não tem como, tio. Tem que ter uma coisa antes de Deus. Não, antes de Deus é Deus. Nós temos dificuldade de pensar a ausência do limite temporal. E se nós observarmos com atenção, a ideia de eternidade em Deus não significa que ele não teve princípio e não terá fim. Essa é a nossa visão. Deus, em realidade, está fora do tempo. Não, agora não estou entendendo nada. Devia ter tomado 2 cafés antes de tomar um só. Um só não está deixando minha cabeça acompanhar. O que é Deus fora do tempo? Nós estamos tratando de uma força como se fosse a base. Imagina a mesa sobre a qual nós colocamos uma toalha. A toalha nós chamamos de tempo. Deus é a mesa. Deus é o suporte para o nosso tempo. E nós podemos vivenciar experiências eternas. Duvido. Possível vivenciar a experiência eterna. Nós sempre estamos presos ao tempo. Vocês acreditam nisso mesmo? Ou vocês acham que a gente pode viajar fora do tempo? Imagina que você gosta muito de alguém. Pensa a pessoa que você mais ama. A pessoa que você mais adora. Por quem você morre de paixão. Pensa no filho. Pensa no irmão, no pai, na mãe, no marido, na esposa, no namorado. Se não tem ninguém, pensa no cachorro. Pensa em alguma coisa que você gosta muito. Muito, 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 muito. Imagina que você está há muito tempo sem ver este ser que você ama, sem se encontrar com ele. E aí então você agenda uma reunião, um encontro. E aí depois de anos sem se encontrarem, aquele que detém a maior parte do seu sentimento, vocês combinam assim, vamos nos encontrar amanhã, às 14h? Vamos. De hoje até amanhã, às 14h, como o tempo passa? Demora, que é uma coisa horrorosa. Mas o relógio não muda a velocidade com que gira os ponteiros, muda? O que muda? Um filósofo espírita diz para nós, encarnado, tempo é lugar. Onde a gente coloca a nossa mente, o tempo passa diferente. Aí você então espera até amanhã às 14h. Quando dá 1h30, você fala, mas vai dar 5 e não dá as 2. Encontra com seu amor. E aí ele diz assim, eu vou ficar com você das 2 até as 8 da noite. De 2 às 8, como que o tempo passa? Percebem a ausência do tempo? Portanto, ele não é uma grandeza absoluta. Ele é uma grandeza para nós incrivelmente relativa. André Luiz relata para nós que ficou muito tempo nas zonas inferiores, umbralinas, padecendo de confusão, mas ele não consegue mensurar o tamanho desse tempo. Quando dizem para ele que ele permaneceu 8 anos nessa condição, ele se assusta, porque não tinha noção. Toda vez, então, que nós, enquanto indivíduos encarnados, humanos, vivenciamos uma emoção forte, nos entregamos à experiência emotiva vibrante, nós saímos do tempo e ali eu me encontro com Deus. Olha que incrível. Então, quando os Espíritos dizem para nós assim, você tem que amar, você tem que se doar, você tem que fazer o bem para o outro, eles não estão contando história de pescador, não. Não é fábula. É ciência espírita, porque no amor eu estou fora do tempo, e quando eu amo intensamente, a ponto de me desligar do tempo, eu estou em Deus. Nesse momento você conheceu Deus. Está dando para entender? Sentimento vibrante é eterno enquanto Deus.
aí eu me deparo com o primeiro atributo da divindade. Eu posso estar em comunhão com Deus. E eu posso ensinar isso para os meus evangelizantes. Quando eu digo para ele, tem que fazer o bem para o amiguinho. Um amigo nosso, muito querido, talvez vocês conheçam, Humberto Schubert, tem algumas obras publicadas, Genealogia do Espírito, Filosofia Perene, Espírita. Tem um filhinho pequeno chamado Inácio, uma pérola. E aí diz que o Inácio é muito bruto, ele fala, o Inácio é o viking reencarnado. E ele vai na evangelização, e a evangelização ensina para ele a ter valores e normas e tudo mais. Aí um dia ele estava com pão, e ele foi oferecer para o coleguinha, ele tampou o pão no menino assim, pá! Você quer? Não é assim, né? Eu preciso entender o processo da minha relação com Deus, vivenciando sentimentos elevados. Então, quando você é mais forte e consegue perdoar, você se aproxima de Deus. Quando você é grande e consegue amar verdadeiramente, você está em Deus. Você não depende de um sacerdote, de um intermediário. Você não depende de ninguém para dizer, vem cá que eu vou te dar a sua mãozinha com o Criador. Não precisa de espírito guia, é você e o Pai. Isso é comunhão. Ok? Como que a gente vê isso então? Quando a gente passa para a imutabilidade. Pela lógica, toda vez que eu for capaz de viver a imutabilidade na minha vida, eu estou vivendo comunhão com Deus. Nós vamos ver todos os atributos. Como é que eu vejo ele na vida prática? Esse você vai dizer, Vinícius, é impossível. Tudo no mundo muda. Se você é baixinho, você cresce. Se você é grande, quando você envelhece, você diminui. Se você tem muito cabelo, cai. Tem dente, perde. É magrinho, engorda. É gordinho, engorda mais. Esse aí não tem jeito, mas você pelo menos muda. Tudo que está no plano material é transitório. É mutável. Ah, Vinícius, então é impossível eu viver comunhão com Deus, porque tudo muda. O que não muda é a mudança. Todo ensinamento espiritual deve levar em consideração a impermanência. Porque a impermanência é a lei evolutiva de Deus. Nós dançamos com a realidade, lembra de ontem? Nós dançamos com a matéria, dançamos com as experiências. Ora bonança, ora carência. Ora saúde, ora doença. Ora medo, ora coragem. E tudo isso é absolutamente normal. Se a sua vida é cantada num tom só, você tem sérios problemas. Eu sou feliz o tempo inteiro, você tem algum transtorno. Porque no nível que nós estamos, nós não somos felizes o tempo inteiro. Isso está errado? Claro que não. Tem gente que quando vê a gente se irar, diz assim, mas você é espírita. Que bonito, você é espírita. Uma vez alguém me disse assim, você bravo? Você não é espírita? Eu disse, agradeça a Jesus, porque se eu não fosse, ele metia a mão na cara. Como eu sou, eu só me iro. E que o Senhor nos abençoe. A impermanência, ela é uma força evolutiva, porque nós ainda não vivemos nos ares elevados da consciência. Nós vivemos ainda muito mais no horizonte da matéria limitada. Então nós vamos fazendo voos, incursões, elevações gradativas, até que nos acostumemos com aquela atmosfera. De modo que eu preciso compreender a questão da impermanência. Eu preciso compreender que tudo muda. Nós podemos aqui estar encontrando pessoas pela primeira vez em toda a minha trajetória encarnatória e de espírito. A vida pode ser comparada como uma árvore. Imaginem bem uma grande mangueira. No fim da tarde, vários pássaros pousam sobre a mangueira. E um menino atentado, chamado causa e efeito, estoura uma bomba. Todos os pássaros voam. Alguns vão pousar na mesma árvore, não é verdade? Outros não. Nós aqui somos pássaros pousados temporariamente na mesma árvore. Nós temos então que entender a impermanência como lei. E isso nos coloca uma questão interessante. A personalidade é diferente
da nossa essência ou da nossa individualidade? Quem é o Vinícius? O Vinícius é o filho de um casal em Bicas, que estudou na escola tal, que aprendeu isso, que aquilo, se formou professor, que se casou, que é espírita. Isso é personalidade. Isso é o que eu sou nessa vida. Quando eu encontrar Jesus, eu não sei como eu vou ser. Eu não sei na próxima vida. Pode ser que na próxima encarnação eu me chame Teresa. Pode ser que na última eu tenha me chamado Jorge, Robson. Isso tudo passa. Por quê? Porque cada vida nós vivemos uma personalidade. Eu não sou esse corpo. Nós temos que olhar para esse corpo e falar assim, tudo bem que você é muito útil, está um pouco cavucado, mas eu não sou você. Eu sou mais. Se você é bonito, diga, eu não sou bonito, vou enfeiar, e vai mesmo. Se você é feio, você fala, na próxima eu tiro a vantagem. Eu vou vir lindo. Eu vou vir absoluto. Percebem? Porque a impermanência, quando vivida com alegria, me liga diretamente a Deus. Falei de jogral ontem, fiz agora, ridículo. Porque tudo que muda demonstra para nós o que permanece. O que permanece é Deus. Está vendo como é que Ele está na vida da gente? A gente nem percebe? Nós ficamos caçando história. Cadê Deus? Cadê Deus? Sobe a montanha, desce a montanha. Deus está aqui agora. Saindo da imutabilidade, nós temos que perceber que Deus é imaterial e Ele é incorpóreo. Deus não é uma massa que está vibrando por aí. A gente fala assim, nós espíritas não imaginamos Deus como uma pessoa. Como você imagina? Tipo uma energia. Descreve essa energia para mim. Aí a gente imagina na cabeça um canto do universo com uma energia. Materializou Deus, deu cor para Ele. Não, mas Deus tem que ter uma forma. Tem que ter por quê? Qual que é a forma do amor que você sente pela sua mãe? Descreve esse amor. Ele é grande? Ele é redondo? Ele é vermelho? Como é que ele é? Como é que é o amor que você tem pelo seu filho? Descreve ele para mim. Põe em detalhes. Você vai dizer, não, mas eu faço tudo por ele. Tem gente que faz tudo pelo outro sem amar. Então isso não é critério de amor. Deus é presença. Deus é esse pulsar da vida. Ele é imaterial e Ele é incorpóreo. Quando eu começo então a me atentar para aquilo que se dá à minha volta, também no nível da imaterialidade, eu estou me aproximando de Deus. Às vezes a gente está na fila do ônibus e tem um sujeito do lado, com a cara toda inchada de tanto chorar. E aí eu digo assim, muito bem, é só eu não manter contato visual. Deus criou a situação mais constrangedora do mundo, que se chama elevador. Sendo elevador com alguém, se tem muita gente, tudo bem. Se o elevador tem aquele contador de andares, aí você vai. Se não tem, agora entra você e uma pessoa. Você está no elevador à vontade, ele para no andar, entra no térreo, ele para no segundo e vai até o 19º. Você sobe. 40 segundos de um silêncio assustador. Onde nós pensamos é só não manter contato visual. Os meninos da evangelização sabem isso, de cor salteado. Quem vai fazer a prece hoje? Gente, isso é infalível. Não quer fazer prece? Não olha. Os meninos estão aí, não olha. Porque se o evangelizador olhar, vai pedir. Lá sabe o que a gente fazia? Quem vai fazer a prece? Aí eu fechava o olho. Eu como coordenador, dizia, quem quiser faz a prece espontaneamente. Aí às vezes ficava 5 minutos, todo mundo de olho fechado. Até que um pensasse, tem que acabar com isso, vamos fazer logo essa prece para ir embora. Ora, quando eu não consigo ver as coisas que se manifestam num nível emocional, eu não vejo Deus. Ele não está presente. Então, o que a presença de uma outra pessoa perto de mim está me dizendo? O que ela me inspira? Qual é o sentimento? Qual é a sensação de ver alguém chorando? Ou de ver alguém rindo? Quando alguém começa a rir, a gente não sabe o motivo, dá vontade de rir também, não dá? Por quê? Porque a gente tem uma linguagem ali, como a gente falou ontem, que não depende da língua,
do idioma, nem da escrita. E essa linguagem, ela é imaterial. E ela é impossível de ser provada, ela só é sentida. E eu preciso ensinar para o meu aluno e para o meu filho que ele deve sentir a outra pessoa. Nós vivemos num mundo de intocáveis. Nós somos intocados. O celular hoje cumpre todas as nossas funções sociais. Ele é um ensaio para o mundo dos espíritos. Porque, em realidade, o mundo fora da matéria não depende de que a gente se desloque no espaço. Nós vamos ter comunicação pelo pensamento. Nós vamos conseguir chegar até o outro com muita facilidade. E o celular, com seus aplicativos e tudo isso, é um ensaio do mundo espiritual. Mas nós ainda estamos na fase de abuso e não de uso. De modo que a nossa convivência mingua, se resseca. E nesse ressecamento, nós desaprendemos a sentir o outro. E aí fazemos as piores coisas, nunca vamos perceber Deus. A nossa criança está com medo em casa, o nosso filho, sobrinho, primo, neto, parente, vizinho, qualquer pessoa que você quiser colocar no lugar, está com medo de dormir, você diz assim, fecha o olho que o sono vem. Mas eu estou com medo. Não tem motivo para ter medo. Ele não lhe perguntou se tem motivo para ter medo? Ele disse que ele está com medo. Alguém está triste, e a gente diz assim, não fica triste não. O sujeito perdeu um parente que desencarnou, a gente vai, não sabe o que dizer, né? A gente faz, não chora não. Como não chora? Chora sim. Eu até choro um pouquinho com você. Por quê? Há uma linguagem que não depende da fala, que é imaterial. E se eu não vejo essa imaterialidade, se eu sou preso no concreto, no absoluto, só no que eu posso pegar, sentir o gosto, cheirar, eu estou longe de Deus. Então é bom olhar alguém e falar assim, como você é bonito. Eu estava na Bahia semana passada, aí terminei o estudo, fui autografar alguns livros, e uma senhora veio falar comigo, conversou um pouco, e aí daí há tanto tempo ela solta uma que eu nunca tinha ouvido. Ela falou assim, ô meu filho, deixa eu te dar um cheiro. Eu nunca tinha recebido um cheiro. Eu não sabia se eu tinha que ficar em pé, se eu tinha que ficar sentado. Como é que é um cheiro? E ela me abraçou, e é literal, ela me deu um cheiro. Mas foi tão carinhoso, o cheiro que eu levei da senhora. E isso é imaterial. Percebe? Isso é comunhão com Deus. Quando você faz uma comida boa para o seu parente querido, e oferece aquela comida com todo carinho, isso é a percepção do imaterial. Isso é Deus. Quando você ora por alguém que está doente ou obsidado, isso é imaterial. É presença de Deus. Vê como é que ele se insere na nossa vida por frestas que a gente não imaginava? Isso é Deus, gente. Está dando para acompanhar o raciocínio? Cada um desses estágios são estágios de convivência com Deus. Nós convivemos com Ele e não sabemos. Estamos aqui do lado, imersos, absorvidos, e estão procurando um Deus externo que venha com um cartão e diga assim, ó, Deus, que chame nosso nome com uma pauta. O sonho do Espírito é chegar no mundo espiritual e ter alguém com uma prancheta, que tem uma tabela cheia de siglas. A gente adora sigla, né? E aí, que comece a falar para nós assim, você no ano de 413 foi um soldado romano corrupto. No ano de 1200 foi um escravista. Em 1600 foi um religioso corrupto. Em 1000 e tantos. E aí narre toda a nossa trajetória vulgar de evolução. E diga no fim, você conseguiu. Aí solte aquelas coisas. Língua de sogra. O pessoal batendo palma, tocando Queen. We are the champions. Nada disso. Porque a comunhão com Deus é imaterial. Ela domina a matéria, mas ela é maior do que a matéria. Então nós vamos chegar no mundo espiritual, o espírito mais amadurecido que encontrar a gente, quando a gente iluminar, vai falar assim, você viu como é que era a vida material?
divertiu lá? Extravasou todos os seus impulsos? Aprendeu como se relacionar com o seu mundo interno? Sim. Muito bem, agora nós vamos começar a evoluir. E acabou. Entende? Agora nós vamos começar a evoluir. Isso aqui é estágio. Nós estamos aprendendo a mobilizar os primeiros princípios da comunhão com Deus, que é imaterial. Mas ela também é única, porque Deus é o destino dos homens. Eu não acredito em Deus, não tem problema. Deus é o destino dos homens. Nós saímos de Deus, fomos criados dele, e nós vamos voltar para Deus do mesmo jeito. Porque ele é o grande tônus da vida, e ele se manifesta no mundo de diversas formas. Imagina, gente, que nós tenhamos aqui esse vaso de plantas, e eu coloque no centro da sala, e peça que cada um de vocês faça uma descrição desse objeto, do ponto em que se encontram. Uns irão descrever uma face, o outro lado, a direita, a esquerda, acima, abaixo, todos descreverão traços diferentes, mas complementares da mesma figura. E aí a gente diz assim, o povo católico não entende ainda, né? Um dia eles vão entender. E a gente é tão cretino que a gente fala assim, mas você sabe como é que é, né? Como é que é? Sei não. Não, e os evangelhos são explorados. Como é que é esse negócio de ser explorado? Não sei como é que é, não. Nós não temos jurisdição moral para sermos policial da crença alheia, porque Deus se manifesta com 1000 faces. Se nós formos ler o Bhagavad Gita, que é um texto indiano, tido como a Bíblia para nós, dos textos mais importantes, ele conta a história de Arjuna, que é um príncipe, um kshatriya, portanto ele é um guerreiro, que entra numa luta perdida. Ele tem um exército pequeno contra um primo. E no momento em que ele entra na luta, ele pode fazer um desejo. Ou escolher todos os exércitos do mundo. É muito exército, né, gente? Muito exército. Ou escolher que Krishna, Deus, esteja na biga com ele. O adversário escolhe os exércitos. Não dá para saber se ele escolheu Deus por opção ou porque foi o que sobrou. E aí, Krishna vai na biga com ele. E eles conversam enquanto passam de um lado a outro em revista das tropas. Em determinado momento, o Arjuna diz assim, entendi quem é você, sei quem é você. E aí o Krishna diz assim, você não sabe. E se mostra como um indivíduo com milhares de faces, milhões de mãos, muitos braços, muitas pernas, e a gente pensa, que Deus horroroso é esse? Gente, espera aí, alegoria, vamos junto. Deus é a vida de 1000 faces. Tem milhões de braços que alcançam toda a criação. Suas pernas fazem com que ele esteja em todo momento, em todos os lugares. E nós ficamos fazendo queda de braço. Tem gente espírita que fala assim, eu estou doido para um testemunho de Jeová bater lá em casa. Eu vou dizer umas verdades para ele. Eu já fiz isso, gente, preparei trecho da Bíblia para falar assim, eu quero lhe pregar também. Quem ganhou alguma coisa com isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Portanto, quando eu percebo que Deus é único, eu tenho que dar espaço para todas as crenças religiosas. Sabe qual que é o futuro, gente? O futuro não é o espiritismo, não. Nós temos uma crença megalomaníaca danada. Nós somos 8% da população brasileira. Menos de 1% da população mundial. E a gente tem certeza que vai mudar o planeta. Isso é delírio. É problema. Não vamos mudar o planeta. Porque o futuro não é todo mundo andando com o livro do Chico debaixo do braço. Não é. O futuro não é nós temos uma explosão demográfica de Allan Kardec em homenagem ao codificador. O futuro é nós termos um espaço como esse,
onde estaríamos aqui eu, um dos companheiros, juntamente com um padre, com um pastor, com um lama, com um rishi, com um mestre sufi, todos eles falando da sua face de Deus. Dá até para arrepiar, né? Essa é a destinação da nossa vida. Não é chegar no mundo espiritual e falar assim, para onde que eu vou? Você vai para o Vale dos Espíritas. O bom é que vai estar cheio de gente conhecida, né? Te fala assim, não quero ir para o umbral, vai estar todo mundo lá. Vai dar para fazer encontro, vai ser uma beleza. Vai dar para marcar palestra com todo mundo. Nós vamos ter tempo. Não é isso. Uma vez alguém me perguntou, você já ouviu falar alguma história de um espírita que reencarnou em outra religião? Eu pensei, eu não estou acreditando na pergunta. Porque eu não quero nascer espírita na próxima, eu quero nascer em outra religião. Se a filosofia dos espíritos me liberta, eu tenho que ir para outro lugar. Não é sentar num trono e dizer assim, ai, graças a Deus que eu fui escolhido para a grande oportunidade renovadora da minha vida, de não ser tão ruim quanto essas pessoas aí que ficam fazendo bobagem. Eu conheci Jesus através do Espiritismo, tomo meus passos toda semana, recebo meus espíritos, dou meus alimentos, vou na casa espírita, faço prece no final, não falo amém, eu falo assim seja, faço tudo que a doutrina manda. Deus não é único para você. Sabe quando mais Deus não é único? Quando a gente faz segregação entre pessoas mais simples e mais de poderes aquisitivos maiores, a gente falou isso ontem. Mas Deus também não é único para você quando você não consegue entender e aceitar dentro da sua casa espírita a presença de um companheiro que é transexual, o que é homossexual. Alguns são mais sofisticados e dizem assim, não, mas se ele for íntegro, ele pode estar aqui. Claro, porque se ele não for íntegro, você pode destratar. É essa a lógica? Não é não. Não é não. E se nós fôssemos honestos, veríamos que o raciocínio não segue por aí. Se então eu separo, ao invés de unir, Teilhard de Chardin nos diz, tudo que sobe converge. Tudo que desce diverge. Se você caminha para Deus, você caminha para a unidade. Se você se afasta de Deus, você divide. Então, quando você começa a dizer assim, aquele povo da outra casa está longe de Deus. Não, aquele ali, ele é gay. E aí? Não, mas não pode ser médium, jamais. Não, porque médium? Que isso? Como é que vai receber espírito do mesmo jeito? Não, mas evangelizador ele não pode. Porque como é que ele vai ser evangelizador? Ele vai ensinar as crianças essas coisas. Amor, respeito. É isso? Será que nós chegamos no topo da jornada evolutiva para ficar brigando e dizendo de forma, perdoe, estúpida, que órgão excretor não reproduz? É isso o destino? Você não é obrigado a concordar com nada, mas nós temos dever moral de perceber Deus na unidade, e Deus está ali também. Deus está ali também. Deus é presente. Se você separa, você não está com Deus, desculpa. Você está com outra coisa, com outras forças. Você não está percebendo Ele. Da unidade, nós chegamos então na onipotência divina. E isso é mais bonito de tudo, gente. Olha só. Deus é onipotente. Não é, porque senão ele acabava com a guerra. Mas se Deus acabar com a guerra pela guerra, ele é tão assassino quanto aquele criminoso. A onipotência de Deus se chama amor. O amor é onipotente. O amor pode tudo. E amor não significa condescendência. A gente muitas vezes não ama os nossos filhos, nós somos condescendentes. Faz o que você quer, eu não quero discussão.
Eu dizia para minha mãe assim, eu não quero ir na casa espírita que eu acho chato. E ela me amava muito. E por me amar me dizia, o problema é seu. Você mora na minha casa. Enquanto morar aqui, vai aonde eu for. E aí eu dizia para ela, mas eu não vou aprender porque eu tenho raiva da casa espírita. Mais um problema que não é meu, é seu. E eu ia de cara fechada. Era o terror das evangelizadoras. Eu me lembro uma vez no 3º ciclo, que uma professora disse assim, se esse menino estiver na sala, eu não entro. Esse dia eu me senti mal. Não era meu desse, eu estava fazendo muito mal para os outros. Era uma criança problematicíssima, porque questionava demais. Uma vez perguntei, tia, Deus criou todos os espíritos de uma vez ou cria até hoje? Não sei. Tia, você tem que saber, você está falando de Deus para nós aí. Aí ela falou assim, cria até hoje. Por que cria até hoje então, tia? Porque sim. Não, porque sim não dá, tia. 3º ciclo. Tivemos uma briga horrorosa. O primeiro livro dos Espíritos que eu ganhei foi numa gincana, que a tia falava assim, quem decorar a questão número 1 do livro dos Espíritos vai ganhar o livro dos Espíritos. Eu fui o 4º da turma de 6 a ganhar, então significa que minha memória não era boa, né? Quando eu ganhei, eu cheguei lá na ponta da língua, que é Deus, inteligência, bem, causa, pai, todas as coisas. Levei o livro para casa, abri e falei, mas que livro chato. Que livro estranho. Porque eu não percebia que amor era diferente de condescendência. A gente quer que alguém diga para nós assim, mas como você sofre? Como você... Nossa, seu sofrimento é grande demais. Ah, meu Deus, como é que você está aguentando? Não é isso? Senta aqui. Síndrome do patinho feio. Isso é condescendência. A vida, ela é prática. Há sofrimentos na vida. Se você bater a quininha do mindinho na mesa, dói. Seja espírita, católico, ateu, à toa. Dói. Dói. Percebam? Olha, se relacionar com pessoas é difícil. Nós, às vezes, entregamos o coração de maneira equivocada para alguém que não quer o nosso coração. Que maltrata o nosso sentimento. E a gente sofre. Verdade? Parabéns, a vida é assim. Nós precisamos, então, exercitar todos os atributos anteriores para perceber que amor não é condescendência. Às vezes a gente infantiliza o outro, querendo ajudar. Uma companheira me procurou e falou assim, Vinícius, meu sobrinho está com problemas de mediunidade. E ele pediu para eu conversar com ele. Eu disse sim. E aí eu estou com medo de falar com ele, porque eu não sei o que dizer. Eu falei, mas não tenha medo, você vai saber o que falar. Estou conversando com você, para você me dizer. Eu falei, não vou. Por que você não vai me dizer? Me ajuda. Eu disse a ela, você tem tempo de casa espírita. Você tem conhecimento. Você é madura. Se eu disser para você como você tem que conversar com seu sobrinho, eu estou te infantilizando. Eu não vou fazer isso. Converse com ele. Se houver alguma questão que ficar pendente, conversamos os 3. Mas eu não vou assumir para mim a responsabilidade de dizer o que é que você tem que fazer. Às vezes um médium novo surge, traz a psicografia e fala assim, Vinícius, é verdade? É esse espírito mesmo que escreveu através de mim? Você viu alguém na reunião? Não vi ninguém, meu bem. Mas você tem que confirmar para mim, não tenho nada. Porque se eu confirmo, eu sou condescendente com a sua visão distorcida do processo. E amor não é condescendência, amor é poder. Olha no livro do Cristiano. Não, foi só a capinha, gente. A vida é assim. Em plenitude de expressão, o que ele diz para nós? O amor é intenso, enérgico e para muitos, incômodo. Amor é vida, é vibração. Amor é movimento constante. E a evangelização é um ato de empoderar os meninos para amar. Ao invés de ficar fazendo gincana de pular muro, nós temos que também fazer gincana. Duvido que você perdoe o outro.
Você tem coragem? Duvido que você perdoa. Duvido que você fique em silêncio e deixe alguém que fala mais bobagem que você mesmo falar. Isso é amor, porque amor é poder. E eu coloquei aquela imagem ali, porque ela é muito significativa. É Francisco de Assis com o lobo de Gúbio, ou lobo de Gope. Conta-nos a tradição que Francisco morou por um tempo na vila de Gúbio, e havia um lobo terrível, que além de predar e se alimentar de todos os animais que eram pastoreados pela comunidade, começou a atacar pessoas e a matar pessoas. E o povo estava morrendo de medo, porque era um lobo incomum. Francisco, então, se propôs a ir conversar com o lobo. Pensa bem. Se fosse alguém na casa espírita hoje, mas vou conversar com o lobo. Nada na cabeça. Francisco vai e os discípulos vão com ele até metade do caminho. Não conseguem fazer o caminho todo porque sentem medo. Francisco então vem até o lobo se arma, como se fosse também atacar o pobre de Assis, e quando está chegando perto de Francisco, murcha as orelhas, coloca o rabo entre as pernas, fecha a boca e vem como um cão doméstico para perto dele. E aí Francisco diz assim: você está fazendo muito mal para as pessoas, meu filho. Em nome de Jesus, eu peço que você pare de fazer isso. Você tem que me dar a sua palavra, que não vai matar as pessoas e nem vai comer os animais. E em troca eu lhe dou a minha palavra de que nós vamos alimentar você até o fim da sua vida. E o lobo parece que aceita. Porque conta a tradição que Francisco desce da montanha com o lobo à sua volta, como se fosse um cãozinho. E o lobo vai para dentro da cidade. Os moradores ficam chocados com aquele milagre, dito milagre. Francisco se muda de lá e conta-nos a tradição que o lobo entrava na casa das pessoas quando tinha a porta aberta, sem jamais ter agredido a uma só pessoa. Porque amor é poder. Amor não é essa coisa assim da gente fingir que é uma Maria mole. Tem gente que fala, eu choro vendo novela, eu choro vendo filme, eu choro vendo desenho, ouvindo música, assistindo Super Nani, eu choro. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Não, você é desequilibrado. Desequilíbrio. Tem dificuldade de lidar com a sua emoção. É desequilíbrio que chama. Amor é poder. Amor é vibração. Quando alguém que ama se aproxima da gente, a gente sente alguma coisa diferente. Há pessoas que vão fazer estudos, e a gente assiste esses estudos, e os estudos são perfeitos do ponto de vista doutrinário, conceitual, filosófico, mas a gente sente um tédio da morte. Há outros que assumem a tribuna, que mal manejam as palavras, mas que nos obrigam a prestar atenção. Não é verdade? Tem uma empatia. Eles ligam a nossa mente a deles, porque ali existe amor. E o amor é o alimento da vida. A onipotência de Deus está no amor. Se você ama, você é o indivíduo mais poderoso do local onde você vive. Por amor, a mãe faz tudo pelos filhos. Há relatos de mães que chegam a suspender automóveis quando seus filhos sofrem acidentes, porque o amor é poder. Registrem isso. Você ama. Você é capaz de domar os lobos que habitam dentro de ti mesmo. Você é capaz de domar os lobos que predam as nossas relações. Portanto, eu entro em comunhão com Deus quando eu amo e tenho poder. Por fim, Kardec nos diz que o último atributo que a gente pode compreender de Deus é a soberana justiça e bondade. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, inicia o primeiro capítulo com uma assertiva que deve ficar gravada na nossa mente, no nosso pensamento, como ferramenta de relação com o mundo. Diz-nos o benfeitor: a mente
é o espelho da vida em toda parte. Nós às vezes imaginamos que o pensamento é uma janela, né? Eu viajo através da janela. Pensamento é espelho. O mundo que eu vejo fora é exatamente igual ao mundo que eu vejo dentro. Sabe quando você liga a televisão no Jornal das 6, que espirra sangue? Põe na tela para mim. Um marginal assim está solto, eu não entendo. Liga lá para eu falar com ele. Esse é o mundo que está dentro de você. Claro que não é, Vinícius, você não sabe nada. Observa. Percebe como isso te alimenta? Porque a mente é o espelho da vida. Não é para você alienar, vestir um saco de batata e andar pela rua cantando o hino de Francisco de Assis. Faça isso não. Mas entenda que o que eu alimento, eu vejo fora. E aí, meus amigos, como que eu não percebo que Deus é soberana justiça e soberana bondade? Porque eu não reconheço justiça e bondade, muitas vezes, no meu atuar cotidiano. O mundo de dentro é um mundo marcado por conflitos, por crises, por dores, por angústias, por inseguranças. Eu estava sentado aqui antes da palestra e disse para o Zé, não filma meu pé. Eu estava pensando, será que o Zé está filmando? Insegurança. Por que insegurança? Porque eu estou de sandália. Qual que é a insegurança de estar de sandália? Não se faz palestra de sandália. O mundo de dentro é o mundo de fora. Olha o que eu coloco. Uma brincadeira, não é? Nenhum problema do Zé filmar meu pé. A questão é que quando eu faço esse movimento, com sentimentos inferiores, eu anulo a justiça e a bondade de Deus, e aí eu digo assim, eu sou espírita demais, bandido bom é bandido morto. Você não é espírita. Claro que é, eu não sou obrigado a concordar com tudo não, isso é basilar. Não existe bondade alguma na morte de um indivíduo criminoso. Eu sou espírita, eu adoro o espiritismo, sou fã dos encontros de educação, mas nós precisamos reduzir a maioridade penal. Você não é espírita. A filosofia espírita é radicalmente contra esses movimentos extremistas. E isso não é uma questão de bandeira política, é uma questão de humanidade. É uma questão de civilidade. Nós lidamos com os Estados Unidos da América, um país que em muitos aspectos é exemplo para nós, mas que tem a maior população carcerária do mundo. E isso não resolveu o problema da violência? Só se resolve violência com amor? E nós precisamos educar para amar? Então vejam, gente, eu só vou ver que Deus é soberanamente justo e bom se eu perceber que o mundo de fora é igual ao mundo de dentro. E se eu quero mudar o mundo de fora, eu tenho que mudar o mundo de dentro. Não adianta ser fiscal de moça com braço de fora na casa espírita e ser adepto da pornografia em casa. Não adianta ser dono da verdade. Não adianta monopolizar a pureza e trair a esposa ou o marido. Sonegar imposto, ficar com troco a mais da padaria, levar para casa a cola do trabalho. Parabéns, você é tão corrupto quanto esses que estão no jornal. Não tem atenuantes. Claro que tem, Vinícius, é uma cola. Mas o princípio é o mesmo. Quem leva uma cola quando tem oportunidade, só não leva mais porque não tem. O mundo de dentro é igual ao mundo de fora. E eu só percebo isso quando eu conheço a mim mesmo. Manolo deu uma aula para nós. É preciso conhecer-me a mim mesmo. Porque ao me conhecer, eu conheço Deus que habita em mim. E aí eu levo Deus para fora. O nosso destino é nos tornarmos cartas vivas do Evangelho, nos diz o apóstolo. O que são essas cartas vivas do Evangelho? Nós temos que lembrar ao mundo da existência de Deus.
pessoa tem que olhar para nós e falar assim, não é que ele está me lembrando Deus? Não é que ele me inspira uma coisa diferente? O meu evangelizando, ele tem que olhar para mim e falar assim, eu gosto tanto do tio, da tia. Ele me passa uma coisa tão boa, ainda que seja rígido, ainda que seja firme. Nós fizemos uma reunião de pais na Casa Espírita uma vez, e nós temos um jardim que estava estacado com grama. A mãe na reunião e a menina rolando na grama. Eu disse a ela, minha filha, saia daí, dê a volta e suba, não tem uma criança na grama. Ela botou a mãozinha na cintura e disse assim, a minha mãe está aqui. É ela que me manda. Aí eu disse, então você saia daí, porque aqui dentro eu mando em você e na sua mãe. Aí ela tomou um susto. E saiu. Sem rancor. Sem indisposição. Sem chateamento. Por quê? Porque tem amor envolvido. Um menino uma vez falou conosco. Nós tínhamos saído da evangelização, por motivos profissionais, eu voltei para Bicas e voltei a evangelizar. Aí nós contamos para ele, ó, tio Vinícius vai voltar a assumir a turma, hein? Aí ele disse assim, tio Vinícius inventou a morada, ficou famoso e foi embora. É a visão da criança. E eu preciso chegar nessa visão, com carinho, com amor, e dizer para ele, ninguém foi embora, nós estamos aqui. Assim eu descubro Deus em mim. Assim eu descubro o amor em mim. Assim eu descubro a virtude em mim. O resto é história. Pode fazer quantos cursos você quiser no Casa Espírita. Se nós não chegarmos na comunhão, nós não fomos a qualquer lugar. Você pode ser coordenador da Casa Espírita há 50 anos. Você tem uma foto sua na entrada. Não significa muita coisa, não. Nosso desenvolvimento verdadeiramente vai ser medido na capacidade que tivermos de mostrar Deus ao mundo. Tudo bem? Que bom. Vamos passar às perguntas, se elas existirem? Temos perguntas? Temos perguntas? Protestos? Hã? Aí tem? Não, aqui não. Aí tem? Nenhuma pergunta? Vamos ver a pergunta da internet, então. Em um momento de prece, pergunta para nós a Iracilda Borges, de Goiânia. Em um momento de prece, estamos em comunhão com Deus. Quando estamos apreciando a beleza de uma flor, também estamos em comunhão com Deus? Muitas vezes, Iracilda, mais do que quando você faz uma prece. Muito mais. Quando você faz a prece, você tem uma agenda com Deus, sabe? Você diz para Deus assim, Senhor, eu preciso trocar de carro, comprar um tênis novo, reformar o quarto da criança, eu preciso que você observe a minha cunhada, o meu cunhado, que você me dê saúde, que você me dê dinheiro, não é? Nós pautamos Deus. Essa prece, ela é o que a gente consegue fazer, muitas vezes, mas ela é extremamente limitada. Quando eu me permito a fruição, ou seja, fruir o contato com a natureza ou com outro ser, eu estou muito mais em contato com Deus, porque eu saio do tempo, lembra? Então, quando eu vejo uma flor e me dedico a ela, eu estou em contato direto com Deus. Quando eu faço uma viagem, aprecio uma paisagem, quando eu ouço uma música, quando eu como uma comida gostosa, quando eu amo alguém que eu amo, tudo isso é prece. Tudo isso é comunhão com Deus. Tudo isso é emancipação da alma. Só que a gente não presta atenção. A gente tem que passar a prestar atenção nesses momentos. Então, todas as coisas. Você fala assim, eu vou sair com a minha namorada hoje. Então, meu encontro de sábado à noite com ela é para dar uma rezada. É. Porque se você sai e janta com o seu ente querido, com sua namorada, com seu namorado, com sua esposa, marido,
aquele momento é um momento de comunhão, é oração. Se vocês passeiam, é oração. Se vocês têm uma relação sexual legítima e amorosa, é oração. É coisa bela, gente. Não temos que falar assim, peraí, vamos fazer prece primeiro. Nada disso. Amor é oração. Tudo bem, Iracilda? Tem? Mais duas, então. Dá outra de uma vez. A dificuldade que ainda temos para entrarmos em comunhão com Deus é que impede que o movimento espírita seja tão igrejista? Nós somos igrejistas porque nós não temos a menor consciência de Deus em nós. Nós achamos que o movimento espírita é uma igreja, é uma empresa. Na pior acepção da palavra, nós imaginamos que nós temos que fazer uma contabilidade espírita. Então eu fiz um evento para 300 pessoas. Não significa nada, não. Nós lemos currículos empolados antes de palestras. Já repararam isso? O que significa ler currículo de um palestrante antes da palestra, gente? Se ele é pedreiro, engenheiro, médico, professor ou desempregado, isso altera o conteúdo da mensagem que ele transmite? Somos materialistas. E esse materialismo nos afasta da consciência de Deus. Então nós vamos precisar superar isso. Não é currículo, não é forma, não é instituição, é coração com coração. Isso faz o espiritismo deixar de ser igrejista. Essa aqui também não tem, não? Aí quem perguntou se quiser fazer uma réplica, fica à vontade. Você poderia falar mais sobre a impermanência? Essa pergunta eu vou responder amanhã no Pinga Fogo. Ela merece bastante atenção. Guarda para mim. Em uma guerra que morre milhões de pessoas, não é um desencarne coletivo? O que é? Claro que é um desencarne coletivo, né? Se morreram muitos, é coletivo. Agora, a questão é que não é necessariamente uma expiação. Nós temos que entender que, enquanto seres humanos, temos a habilidade e o direito de usar mal o livre-arbítrio. Aí nós entramos num problema de filosofia espírita. Há companheiros que pensam que tudo que acontece nesse mundo estava programado, é expiatório. Se fosse expiatório, nós veríamos no mundo de expiações. Mas nós vivemos no mundo de provas e expiações. As provas são desafios que podem surgir na jornada. Para a personalidade, para o Vinícius, vamos supor que eu tropece aqui e morra. Para o Vinícius isso é muito ruim. Vai se separar, vai perder a oportunidade de conviver com os amigos, vai se sentir mal, solitário. Para o espírito, é uma coisa muito pequena. Então vejam, quando nós temos o século XX marcado por conflitos mundiais tão dolorosos, nós vivenciamos o maior exemplo do poder do nosso livre-arbítrio. Mas Deus deixou aquele pessoal sofrer. Deus nunca esteve ausente de nenhum daqueles sofrimentos. E certamente aqueles indivíduos que passaram pelas provações tiveram as suas significações do processo. Mas nós precisamos considerar que nós somos dotados de livre-arbítrio. Isso é uma conquista evolutiva. Se nós dissemos assim, nós não temos livre-arbítrio, está tudo programado, não há conquista evolutiva. Então, foram desencarnes coletivos, mas não foram porque 6 milhões de pessoas estavam espiando um passado. Não. Foi uma coisa muito mais sofisticada, que é o exercício da nossa capacidade de criar realidade, né? De modelar a realidade. Como mostrar Deus para o espírita radical? Aquele que passa por provas dolorosas, mas ainda assim tem pensamentos fortes sobre coisas negativas, como a legalização da caça ou o porte de armas. A melhor forma da gente apresentar Deus para uma pessoa é a gente tentar apresentar Ele para nós mesmos. Não é pelo convencimento, não. Então vejam bem, quando nós temos às vezes o contato com indivíduos que são bem endurecidos, a gente pode falar o que for. As nossas palavras muitas vezes não serão capazes de demovê-lo desse ou daquele pensamento.
A melhor forma de eu apresentar Deus para outra pessoa é eu descobrir Deus para mim. Porque Ele passa a vibrar nos meus atos e nos meus hábitos. Então, a minha conduta perto de alguém que tem comportamentos ainda limitados, materialistas, começa a causar um incômodo. O indivíduo às vezes não percebe, mas ele não consegue ter aqueles comportamentos perto de você. Ele começa a se interessar pelo motivo de quando você vivenciar a sua dor, você está forte. E ele às vezes não conseguir. Então Deus, Ele nunca é imposto. Ele sempre é partilhado. Em espiritualidade, ninguém oferece o que não tem. Se eu for fazer estudo para vocês de um tema que eu nunca meditei sobre ele, que eu tenho total falta de experimentação prática, se eu for falar para vocês sobre o perispírito, vocês vão dormir de boca aberta. Então eu tenho que falar de coisas que se envolvam na nossa prática diária. Porque aquilo que eu vivo, eu imprimo uma outra força. Não é pelo convencimento, é pela vivência que a gente toca os corações. Mais uma? Então pode ser a última, para não atrasar vocês? E amanhã eu respondo as outras? A dor também nos faz sair do tempo. Um filho sendo submetido a uma cirurgia difícil, o tempo não passa. Se não me engano, a frase é de Chico. As preces das mães arrombam as portas do céu. É do Chico também. E também, nos hospitais e nos presídios, se fazem as preces. Fale um pouco sobre isso. Onde há amor, Deus aí está. O evangelista João nos diz na sua epístola a definição mais sucinta e mais completa de Deus. Deus é amor. Entendem? Nós precisamos entender que sofrer é muito ruim. Ninguém gosta de sofrer. As nossas dores, elas são desafiadoras demais. Pensa quando a gente está depressivo com angústia. Quando a gente tem uma crise de ansiedade. Não é um sentimento muito incômodo, é um espinho que a gente carrega na carne. E outras pessoas têm a mesma experiência perto de nós. Pensem bem. Às vezes o que pode ajudar alguém a superar o sofrimento é uma prece. É um abraço. É um pedido de desculpa. É o aceite de um pedido de desculpa. É um silêncio. Mesmo que esses comportamentos nos causem um pouco de desconforto. Então você diz assim, eu vou pedir desculpa para ele, mas eu estava certo. Por que eu vou pedir desculpa? Porque se o pagamento para alguém deixar de sofrer for só você pedir uma desculpa, é tão baixo. Você pode pagar? Se o preço para alguém se restabelecer for uma prece sentida, dedicada, for uma visita, um passe, é um preço tão baixo, gente. É um preço tão diminuto. Nós podemos pagar. E o que o Evangelho nos convida o tempo todo é isso. Há uma onda perigosa que a gente vê na modernidade, que é a onda do autocentramento, né? Do atomismo. Eu sou o centro do universo. Como eu sou o centro do universo, eu começo a construir uma teologia e um caminho espiritual que me diz que primeiro eu tenho que me iluminar, primeiro eu tenho que ser saciado de todas as minhas necessidades espirituais para que eu tenha condição de ajudar os outros. Isso é mentira. O Cristo não fez isso com os discípulos. O Cristo não falou assim, vai todo mundo para a casa de Pedro, cuida um dos outros. Quando tiver todo mundo bem, eu estou chegando e a gente conversa. Ele disse assim, vão por aí, vocês vão encontrar doentes, obsidiados, pessoas que vão querer prender vocês. Ajudem a todos. E ali nós vamos nos encontrar. Essa é a regra para nós. O Evangelho é marcado pela ação. Se você sente falta de amor, ame. Se você está carente, doe atenção. Se você deseja receber algum bem, ofereça bem. Essa é a regra áurea do Evangelho.
E quando eu faço isso, eu entro na frequência do amor. Quando eu entro na frequência do amor, o tempo muda. E quando o tempo muda, eu crio conexões com o que é superior. Então, quando você ora para um doente, você não está simplesmente ajudando aquele sujeito. Você está acessando uma rede de relações espirituais. Seus parentes desencarnados, uma mãe, um pai, um tio, uma tia. E todos eles se voltam e dirigem também um bom pensamento de retorno a você. A chave, nós vamos encaminhando para o encerramento, a chave do caminho espiritual, meus amigos, é uma só. Se chama compaixão. Que seja perdido o dia que eu não sinta compaixão por alguém. Que seja perdido o dia que eu não seja capaz de dedicar um pouco do meu tempo para cuidar de alguém. Simples assim. Objetivo assim. Sem demagogia. Assim a gente desenvolve o caminho espiritual. Tudo bem? Amanhã a gente conversa mais. De Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.